Olá, boa noite a todas, todos e todes. Tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos com duas integrantes do projeto Desembolando, que é a Isadora Almeida, da Unisul, e a Roberta, da UniBH. E vão falar com vocês sobre os estigmas da saúde mental. Vou passar a bola para vocês, garotas. Boa noite, gente, tudo bem? Bom, o título que a gente usou para o tema foi o mesmo da redação do Enem. Então, a gente queria já aproveitar e falar da importância desse tema. Por mais que o Enem tenha colocado isso em voga, esse já é um tema antigo e já é um problema antigo a ser resolvido. Só para a gente ter uma ideia, a estimativa atual é de que de uma em cada 4 pessoas vai desenvolver algum transtorno neuropsiquiátrico. Esse é um número atual, mas com tendência ainda a aumentar, pela razão das circunstâncias sociais que a gente está submetido, que se tornam gatilhos para que isso possa se desenvolver. A visibilidade aumentou bastante por causa do Setembro Amarelo, do Janeiro Branco. A gente teve um evento outro dia que teve uma psicóloga chamada Roberta, que estava comentando disso, sobre a importância desses eventos, A pessoa fala assim, não, mas vai falar disso só esse mês? Não, mas chamou muito a atenção a ponto de virar um tema de redação para um assunto que já é antigo. Mas antes de continuar, vamos esclarecer o que é estigma, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o conceito. Estigma, a palavra em si, a gente podia definir. Então, a pessoa tem aquele estigma, ela tem aquela marca. Então, um indivíduo ou um grupo que está estigmatizado, ele está marcado. Ele carrega uma marca imposta. O estigma traz o quê? Uma forte desaprovação. Então, a pessoa que está marcada, ela está marcada por uma forte desaprovação por conta de um conjunto de características específicas, que não é só mentais que existe o estigma, existem vários segmentos. O estigma fortalece postura, crença e condutas da sociedade diante de algo que não é aceito por ela. Então, o que está incluído no estigma? Rotulação, estereotipação, segregação, discriminação, diminuição do status, e prejudica, voltando, alguém tem dúvida sobre o estigma? Alguém ainda quer perguntar sobre o estigma? Se não, o estigma prejudica o doente mental de várias formas. A pessoa não busca tratamento porque ela tem medo desse rótulo. Então, fala assim, se eu buscar e tiver mesmo? Então, de repente, eu vou ter esse rótulo, eu vou ter que carregar isso, eu vou ter essa marca. A internalização de ideias autoestigmatizantes. Então, você acredita que você vale menos, que você é menos importante, que você é defeituoso, que você está estragado, que você tem menos valor na sociedade, que você tem menos valor como pessoa. São menos oportunidades oferecidas para você alcançar seus objetivos. Porque se você chega e fala que você tem depressão, ansiedade, as pessoas já preferem não te contratar, por exemplo. Tem gente que tem medo da forma de conviver, de ter um relacionamento. Isso vai gerando também culpa pela própria condição. Então, a pessoa sente culpa porque nesse estigma ele está incluído um tipo de acusação como se fosse escolha da pessoa. Então, eu tô assim, eu deveria estar diferente, eu tenho que pensar melhor, eu tenho que ser mais positiva, eu tenho que enfrentar como se fosse uma escolha do indivíduo. A força do estigma atinge quem não busca tratamento, Então, é isso que a gente falou, a pessoa
Alguém perguntou alguma coisa? Bom, é a pessoa que não busca o tratamento e atinge quem busca o tratamento. Normalmente, você vê as pessoas escondendo que vão no psiquiatra, escondendo que tomam remédios. O remédio ela toma escondido, ela não toma na frente de ninguém. Tipo, deixa eu tomar meu remédio. Fica parecendo né, que é uma coisa super... Eu falei assim, remédio de psiquiatra? Então, as pessoas escondem a própria condição. Vale lembrar que a gente está lidando com algo que vem de um sentido histórico. Então, a loucura ou qualquer diferenciação do padrão, às vezes até por conveniência, as pessoas eram taxadas de loucas e segregadas. Muitas vezes porque não eram nem um pouco loucas, porque tinham muita lucidez, porque sabiam o que estavam enfrentando. Até inclusive esse motivo. Mas o importante é que o histórico da loucura, da doença mental colocada como loucura, ele já vem arraigado, é uma coisa que a gente ainda enfrenta. E não é muito longe. Tem até o livro do Holocausto Brasileiro, que fala daquela instituição de Barbacena, que depois vale a pena, a faculdade faz uma excursão para lá também, que fala como que eram tratadas as pessoas até há pouco tempo. E isso a gente pega um espectro enorme de bastou você não estar seguindo o script que a sociedade te falou, até um autista, uma pessoa depressiva, uma pessoa nervosa, as pessoas que têm realmente comprometimentos mais sérios, era tudo colocado no mesmo saco. Então, a gente está enfrentando um estigma histórico. Ele não é tão simples. Então, a gente precisa lembrar disso para conseguir desconstruir. O doente mental, ele sofre um desafio múltiplo. Ele já tem que lidar com a condição em si, quanto com todos os estereótipos, preconceitos e discriminação que a sociedade coloca e que a gente se auto-inflige. Para medir o tamanho do estigma associado, a gente pode citar um exemplo da nossa dificuldade de escolher quais os termos que a gente vai usar para falar. Se parar para pensar, eu já falei transtorno, doença, a gente pode falar desconforto psíquico, sofrimento psíquico, transtorno neurofuncional. Condição também. Condição. Então, é tão difícil, o estigma, ele é tão arraigado que qualquer coisa fica difícil de falar. É como se a gente estivesse atacando. Então, um doente mental, eu disse, nossa, mas então ela tem uma doença. Então, não vamos falar doença, não. Vamos falar transtorno? Aí você fala assim, não, mas aí eu tô falando que essa pessoa é transtornada. Aí eu falo assim, a pessoa tem uma condição. Por que eu não posso falar que ela tem algo físico? Colocamos hoje um postzinho falando, né? A mulher falando assim, mas por que você tem depressão? A vida é tão linda. Aí ela vira e fala assim, mas por que você tem asma? Tem tanto ar no mundo. E é mais ou menos por aí. A depressão, aí a gente está falando de depressão, ansiedade, bipolaridade, TDAH, uma série de coisas que são verdadeiras. Elas não são brincadeira, elas não são uma escolha da pessoa. A pessoa tem um custo enorme de estar sentindo aquilo, não está sendo tratada e não está sendo respeitada e, além de tudo, está sendo julgada por essa condição. Enfim, a gente não chegou numa conclusão de um título, mas eu vou ler aqui do meu livro de neurociências. Olha como é que fala. Definição dos transtornos neuropsiquiátricos. É uma tarefa muito difícil definir de maneira sintética
as diversas doenças do cérebro e da mente, também de transtornos neuropsiquiátricos. Essas condições são demasiadamente complexas e qualquer tentativa de explicá-las em poucas palavras certamente resultaria em uma supersimplificação. Isso porque o conhecimento dos fatores relacionados com a fisiopatologia de tais condições, embora crescendo de forma exponencial nas 2 últimas décadas, ainda é insuficiente. Daí a necessidade de criar um outro termo para designar essas condições. Tanto o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, quanto a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, adotam a expressão transtornos mentais para descrever essas condições mentais. Então, se for seguir a regra, hoje, transtornos mentais. Só que existe muita gente que não concorda com essa nomenclatura, tá? Então, se alguém já tiver opinião, depois a gente pode discutir qual a melhor forma de tratar, né? Mas aqui é institucionalizado o transtorno mental. Qual que é a importância de tirar esse estigma? Vamos pegar, por exemplo, o transtorno bipolar. Na bipolaridade, 1 em cada 5 pessoas vai cometer suicídio. A gente precisa salvar vidas. O Setembro Amarelo, ele veio depois que mudou o conceito, que antes não se falava a palavra suicídio, não se comentava sobre suicídio, porque tinha-se a ideia de que isso ia encorajar as pessoas a cometer o suicídio. E o que se viu foi o contrário. Quando você fala, a pessoa pode se identificar, ela pode pedir ajuda, ela pode ver que tem solução, ela pode ver que aquilo é um estado, que ela pode estar doente. Então, é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Existe, sim, uma dificuldade grande na diferenciação das condições normais para um transtorno mental. Quais são os dificultadores? Os sintomas, eles se manifestam por comportamentos, emoções, sentimentos. Coisas que acontecem em quem também não tem transtorno. Então, como é que você vai avaliar se aquilo é um transtorno ou é a forma comum da pessoa de estar vivendo? Né? Como é que você vai confundir isso com sentimentos normais? A gente tem outro dificultador, a tendência de só acreditar no que a gente vê. E não existe um exame, uma comprovação visual no corpo que comprove essas condições. A pessoa, às vezes, demonstra estar bem em público, e aí isso já causa um pressuposto de que, então, ela não tem depressão, que ela não está precisando mesmo de ajuda. É quase sempre associado com a ausência da doença, até porque essas doenças ou esses transtornos, eles são multifatoriais. E eles também têm a ver com o histórico e o ambiente de vida da pessoa. Tudo influencia. Então, cada pessoa tem que ser olhada como única. Isso dificulta, mas um outro problema que acontece é a mercantilização da medicina. Então, o que é isso? Muitas pessoas não têm o diagnóstico de transtorno, mas querem os remédios. E muitos psiquiatras querem te dar o remédio, porque ganha porcentagem das indústrias farmacêuticas. Então, quanto mais você indica, mais você ganha prêmios, presentes. Então, existe isso também. Nem todos os profissionais são éticos
E esse é um problema, porque não tem como medir. Então, quantos diagnósticos são reais e quantos diagnósticos não são? Então, a gente acaba vendo um abuso mesmo de pessoas tomando remédio à toa, e com isso fica parecendo que quem precisa está buscando uma facilidade na vida. Como se, por exemplo, um antidepressivo ou um ansiolítico fosse uma pílula da felicidade. Uma pessoa que realmente tem essa condição, quando ela se trata e toma remédio, ela só fica normal. Ela fica no mesmo patamar que qualquer outra pessoa de sentimentos. Ela não fica com ausência dos sentimentos ruins ou das agruras da vida. Ela sai de uma condição perigosa, né? Tem, na verdade, hoje, uma das evoluções, tem um um neurocientista da UFMG, o nome dele é Bruno Rezende de Souza. Ele tem uma pesquisa que fala da morfologia da depressão e da ansiedade. Então, hoje já consegue se perceber que uma pessoa com uma depressão maior, o hipotálamo dela tem só 1/3 do tamanho de uma pessoa que não apresenta a depressão. A ansiedade, ela traz alterações nas amígdalas cerebrais. E só para poder constar, gente, na garganta, não é essa amígdala, inclusive chama tonsila da garganta, tá? A amígdala é uma estruturinha bilateral que tem lá dentro do cérebro. E essa amígdala cerebral, ela interfere diretamente na sua vida em muito mais do que você pode imaginar. E a ansiedade muda morfologicamente também a forma dessa amígdala. Uma outra coisa super importante da gente... Peraí, que acho que alguém perguntou alguma coisa, Elisa? Não sei se eu não estou lendo o chat. Foi só aí, se tiver alguma coisa importante, você me avisa. Tá falando, e depois, quando vier as perguntas, a gente faz. Tá. Uma outra coisa que dificulta muito é a banalização das palavras. É como que as palavras que a gente usa, elas acabam abrangendo um espectro muito grande. Por exemplo, depressão. Você está com uma tristeza forte, aconteceu alguma coisa que te deixou muito triste. Você está, não, tô com depressão, ou aquela pessoa está meio depressiva. Uma depressão eventual, transitória, que pode ser porque você perdeu alguém, porque aconteceu alguém, você pode até tomar uma medicação alguns meses, né? Mas ela é transitória. Ela tem também o mesmo nome, depressão. E a depressão maior, que é permanente, altamente incapacitante e que pode levar a pensamentos suicidas, ela também chama com depressão. Então, tem uma banalização do nome. Você também está meio chateada, meio desmotivada. Se você está com tédio, você pode estar deprê. Hoje eu estou meio deprê, não vou não. Então, isso também dificulta essa diferenciação, porque a gente usa uma palavra para tantas condições tão diferentes. Né? A ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade, ela é até importante. Existe um nível saudável de ansiedade. Sem ansiedade, a gente não se esforçaria para algumas coisas. Existe um estresse positivo até um certo ponto. Agora, onde que uma pessoa ter pavor de estar fazendo alguma coisa que é simples, dela ter taquicardia, dela suar, dela perder o ar, pode ser a mesma coisa de estar ansioso para a festa. Mas a palavra é a mesma. Então, essas nomenclaturas atrapalham. Então, a pessoa está muito... E hoje, até todo mundo sabe diagnosticar, né? A pessoa estava bem, está mal, ela é bipolar. A pessoa é muito agitada, ela tem
TDAH, ela não prestou atenção no que você falou, ela tem TDAH. Então, a gente sai diagnosticando pessoas, sendo que o diagnóstico, apesar de não ter um exame, ele é diferenciado. Então, uma pessoa com depressão, ela tem esses sentimentos de tristeza, de invalidação, de culpa, de desesperança, de uma forma incontrolável, insuportável e duradoura. É bem diferente de alguém que está muito triste, mas está fazendo o que precisa, que ainda tem prazer em alguma coisa. Então, claro que aqui a gente não está falando, né? A gente pode depois até fazer eventos de diferenciações, mas é só para exemplificar que existem formas de perceber, mas que a gente precisa perceber que existem essas formas e como que a gente não usa isso normalmente, como que a gente está colocando tudo ensacado. Outra coisa que as pessoas acham é que quem tem alguma doença mental, transtorno mental, ela não quer se esforçar o suficiente para sair daquilo. Ela tem algum ganho secundário, por isso que ela está sentindo aquilo. Isso eu já ouvi em sala de aula de psicologia, tá? Que é receber atenção, não ter que fazer alguma responsabilidade. E, na verdade, essa pessoa está ali vivendo um inferno com perdas primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, etc. Mas sendo acusada de preguiçosa, fraca, que mais? São tantas coisas. Vítima. Hoje eu até fiz um videozinho, falta de roupa para lavar, doença de rico, enfim, são muitas taxações injustas e perigosas. Quando eu entrei na faculdade no primeiro semestre, teve uma professora que fez um encontro, fez uma roda daquelas que as pessoas ficam desesperadas. Depois a gente pode falar disso, tá, gente? Medo de apresentar trabalho, medo de falar na frente de todo mundo. Mas, enfim, ela fez uma dessas que cada um ia ter que falar. Fica todo mundo desesperado. Mas o que me chamou muita atenção? A quantidade de estudantes que tinham entrado na faculdade porque tem depressão. Ou porque alguém da família teve depressão. Mas foi muita gente. E o que isso gera? Aí eu já estou falando para já entrar, para quem já está entrando, já ir quebrando esses estigmas. Fica parecendo que se eu trabalho com saúde mental, eu tenho que ser... como é que fala? Tem que ter ausência. Um anjo. Né? Inclusive, é algo que se as pessoas se cobram isso normalmente, você imagina um psicólogo. Acha que não pode estar sentindo aquilo, acha que não é um bom profissional. Agora vamos falar de forma física. A palavra depressão, por que colocaram, por exemplo, a palavra depressão? Então, a depressão você tem uma superfície contínua e, de repente, ela dá uma baixada. Isso é uma depressão, né? É como se fosse o quebra-mola ao contrário, que de vez em quando a gente tem umas ruas que tem um quebra-mola ao contrário. Ok, isso é depressão. Por que então é usado esse termo? Porque dentro do seu cérebro, todo o nosso funcionamento é feito por ligações neuronais, chamadas sinapses. Nessas sinapses, a liberação e captação de neurotransmissores. Nas pessoas com a maioria dos transtornos mentais, a fabricação desses neurotransmissores ela é muito menor. Ela tem uma depressão na quantidade. Por isso é chamado assim. É porque, apesar de não ter um exame, isso é real. Não é
fantasioso, né? Com certeza, alguma hora a gente vai chegar num ponto, a gente vai poder fazer um exame de sangue, alguma coisa a gente ainda não chegou. O que não desfaz toda a importância e veracidade desses transtornos. E da forma como a gente está vendo e tratando isso irresponsavelmente, como sociedade. Eu vou deixar a Isadora falar agora um pouquinho. Oi, gente. Espero que estejam gostando bastante. Adorei as colocações da Roberta também. Então, a importância de a gente falar sobre os estigmas é porque muito provável a gente não sabe ainda a gravidade da situação, a gravidade que os estigmas podem provocar. Então, os estigmas são um dos maiores problemas na psicologia, porque ele é prejudicial para a sociedade e para a pessoa que tem a condição. Então, quando a gente fala das consequências, a gente também está falando, então, da baixa procura por psicoterapia, como já foi mencionado. Então, muitas vezes a pessoa com condição deixa de procurar ajuda profissional por evitar ser associado ao rótulo de doente mental, louco, ou porque já ouviu isso de alguém e é influenciado de certa maneira. Então, temos também o bullying, a violência física, assédio, fora também as desigualdades, porque em algum momento essa pessoa pode ser tratada de maneira diferente nos seus círculos de relacionamento. A interiorização dos estigmas, que é uma coisa que agrava a situação, que a pessoa já sofre com a patologia, e ainda mais interiorizar as crenças das outras pessoas dificulta ainda mais o processo de recuperação. E tudo isso conjunto, a gente tem o que a gente chama de psicofobia. Não sei se vocês já chegaram a ouvir essa nomenclatura, mas ela não é tão nova assim. Então, a psicofobia seriam as atitudes preconceituosas e discriminatórias contra essa pessoa que tem a condição. Então, atualmente é considerado um crime e pode render penas de 2 a 6 anos de prisão. A gente, inclusive, tem um dia especial para isso, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia, que é dia 12 de abril. Então, tá aí a importância de a gente comentar sobre isso e buscar estratégias para a gente quebrar esses estigmas. Até enquanto estudante de psicologia, a gente pode fazer muita coisa. Durante a nossa profissão, a gente tem o compromisso de levar a psicologia a todos e principalmente de forma acessível, trabalhando para desmistificar esses estigmas e mostrar o quanto a psicologia tem um papel fundamental enquanto saúde mental. Então, a gente precisa relembrar que a nossa profissão é uma ciência e que abrange a saúde mental e que tem comprovações científicas de eficácia. Então, eu botei até uma frasezinha que eu achei interessante, que combater os estigmas é também fazer com que a psicologia alcance mais as pessoas, tenha mais espaço na vida das pessoas e trazendo mais qualidade de vida para essas pessoas. E como a gente faria para quebrar os estigmas, então, né? Eu estava vendo um vídeo hoje e eu achei essa frase muito interessante também. O primeiro passo para a gente mudar o mundo é mudar a nossa atitude. Então, a primeira mudança começa pela gente. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa reconhecer que essa pessoa, que antes de qualquer doença, há uma pessoa. Então, por exemplo, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho uma comorbidade, eu tenho depressão e ansiedade. Eu não sou a minha depressão, eu não sou a minha ansiedade. É uma condição que, sim, afeta a minha qualidade de vida, mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou a Isadora filha, eu sou a Isadora integrante do Desembolando, eu sou a Isadora estudante, eu sou várias Isadoras em UPA, mas eu sou muito mais do que a minha doença. É claro que a gente precisa lembrar que tem tratamento, sim, eu faço tratamento e com certeza melhora a minha qualidade de vida, e eu acho que isso é muito importante que as pessoas saibam, a gente se posicionar e dar mais espaço para a nossa ciência, para que as pessoas reconheçam que é importante a gente procurar um tratamento correto. E que bom que tem esse tratamento, né? Que bom que a gente consegue procurar ajuda de um profissional para isso. Como a Roberta mencionou também,
A gente não deveria, então, utilizar essas palavras que reforçam esses estigmas. Então, louco, lunático, psicótico, psicopata, não são palavras que a gente deveria utilizar, mas muitas vezes a gente fala sem querer, né? A gente não percebe. Mas, como eu falei, a mudança tem que partir primeiro da gente. Então, a gente se policiar para que essas coisas não aconteçam. E se a gente vê isso no nosso círculo de amizades, também corrigir essas pessoas, porque no fim a gente acaba banalizando essas palavras. Então, divulgar o problema também sobre a psicofobia e a gravidade de toda essa situação, e reforçar que é um crime. E lendo outros artigos sobre esse tema, eu achei uma consideração final que eu achei importantíssima e eu vou até comentar com vocês. A gente precisa, então, de protesto, educação e contato. Protesto no sentido de militância, então seriam as críticas, reflexões para que as pessoas repensem seus comportamentos. Educação para desmistificar a doença mental atrelada à incompetência e outros estereótipos negativos que as pessoas têm em relação às pessoas com transtorno. Então, poderia ser por meio de livros, folhetos, palestras, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e contato para também diminuir o preconceito. Então, contato no sentido das pessoas que têm transtornos mentais que sejam incluídas na sociedade, de fato. E para finalizar, eu gostaria de também citar uma frase que eu achei bem interessante quando eu estive fazendo uma pesquisa sobre isso. É fundamental que todos possamos distinguir muito bem entre o ter uma doença mental e ser o doente mental. Uma diferença aparentemente sutil, mas com amplas implicações. E para que as pessoas entendam isso, é necessário demonstrar-lhes de maneira clara que os indivíduos são muito mais do que as suas doenças. Essa frase de Souza, se vocês quiserem, eu posso depois enviar os artigos para vocês darem uma lida, vale muito a pena, muito interessante. Tem inclusive um artigo que eu mandei para a Roberta que fala literalmente sobre o estigma social, que é o estigma do grupo contra a pessoa com transtorno mental, e o estigma internalizado, ou autoestigma, né, que seria a pessoa que internaliza essas crenças. Eu acho muito interessante esse artigo, ele é muito completo, e sim, eu mando para vocês depois. Gente, tem uma coisa que super vale a pena falar, que é o seguinte: a pessoa ter depressão não é ser triste. Tem gente que não tem depressão e é triste. E tem gente que tem depressão e não é triste. Então, esse é um outro estereótipo que tem. Tem muita gente muito feliz e muito para cima, mas que tem algumas crises de depressão. E tem gente que é depressiva, aí nesse caso usando a palavra, o tempo inteiro, mas ela não tem um transtorno mental. Então, isso também a gente precisa diferenciar das características das pessoas com você ter uma crise, você ter você ter, como é que fala? Um diferente funcionamento de neurotransmissores com quem você é. Então, tem gente muito mais, que está muito melhor com depressão do que a gente que não tem. Né? Tem gente com ansiedade que tem as crises, mas que está funcionando e produzindo muito bem, e gente que não tem, que não está. Então, isso também vale a pena, porque senão parece que a gente está colocando aqui pessoas que são aquém. Isso não é verdade. Tem aquém ou além, não depende disso. Tem qualquer lugar, tem de tudo quanto é pessoa. É uma visão muito errada de pensar que a pessoa que tem transtorno mental é diferente, é anormal. O que seria normal na realidade, né? E ela tem o normal dela, né? Então, Sim. a pessoa tem o normal dela e um transtorno que às vezes pode ter uma crise, que pode realmente, na crise da depressão, essa pessoa ela vai ficar sentindo muito ruim, ela vai se julgar, ela vai parar, mas não quer dizer que ela é assim 24 horas ou que essa é a verdade dela. Assim como tem pessoas que essa é a verdade das pessoas sem transtorno nenhum. Tem exemplos, não estou lembrando muitos agora, porque senão ia estar chutando, mas eu lembro o Chico Anísio. Chico Anísio tinha depressão maior, né? Que é incapacitante. Mas ele tratava, mas ele não queria falar por causa de rótulos.
eu tenho depressão maior desde pequena. E eu não aceitava isso. Falei assim, parece, imagina, eu sou super pra cima, eu sou positiva. E quando eu vi que eu tinha mesmo, eu vi o tempo que eu perdi, porque eu não busquei ajuda por causa de rótulo, por causa do estigma. Porque eu me autoestigmatizava e achava que era, então, eu que não estava fazendo esforço suficiente, ou eu não estava vendo a vida de uma forma legal. Aliás, muito cuidado, de novo, eu vou falar com a positividade tóxica, tá? Que é só good vibes, tudo pra cima, aí a gente acha que se tem um pensamento ruim, eu já tô com um problema, então eu sou depressiva, sabe? Porque é tão sem informação que às vezes você acha que você tem e não tem. Também tem isso. A gente faz parte da vida as partes que a gente tá para baixo. Inclusive, vale a pena também falar o seguinte: tá todo mundo em busca de equilíbrio. Aí você fala assim, nossa, aquela pessoa é equilibrada. Aí você pensa, aquela pessoa equilibrada, mas ela quase flutua, porque ela é puro equilíbrio. Nossa, nada afeta ela. Agora pega uma balança e põe uma pessoa que nada afeta. Ela está extremamente desequilibrada e precisando de ajuda, gente. Fica de olho. Sim. Isso não é normal. O equilíbrio é isso. Então, o equilíbrio da vida é a gente conseguir estar bem e enfrentar as coisas que não estão bem. Se a gente conseguir fazer isso aqui, ó, um pouquinho melhor do que pior, você está feliz. Isso é uma vida feliz. A vida tudo feliz, bem ela não tá bem, né? Hã? E tudo bem não está bem também, né? Tipo, a gente vai ter que passar por algum momento assim na vida para a gente aprender. Não é nem questão de tudo bem, é assim. É normal. E é normal. Então, tipo assim, vamos colocar isso, a busca do equilíbrio, vamos ressignificar. A busca do equilíbrio é eu dar conta do que está ruim e também conseguir cultivar as coisas boas. Eu também conseguir ter meus momentos bons. Eu também ver a beleza da vida, porque tem hora que a gente fala assim, mas essa hora aqui, porque a gente não é estimulado a isso. Agora a gente é super estimulado, aí só tá dando ansiedade, não tá trazendo isso de verdade, naquela calma, de falar assim, ai gente, mas isso é bom, mas eu gosto assim, isso me dá prazer. Então, são pequenas coisas, tipo, pequenos prazeres, a gente fica querendo, sei lá, por exemplo, nossa, eu quero um dia ir ver a aurora boreal. Aí tá, aí vão, ok, meu objetivo, para ir ver a aurora boreal, gente, é tipo mais ou menos uns 25 mil reais a excursão para ver a aurora boreal. Aí você fica, não, um dia eu vou ver a aurora boreal. Só que se eu pego um saco de arroz e enfio a mão, gente, é muito gostoso também. Então tem esses prazeres que a gente tem agora. E quando tá calor e de repente vem um ventinho, a gente não para pensar nessas coisas. Então não é só um dia que eu for ver realmente a aurora boreal que eu vou estar tendo prazer na vida. Só que a gente não é estimulado a isso porque você compra, você precisa pagar para enfiar a mão no arroz? Você precisa pagar para ganhar um ventinho na hora que está com calor? Não está vendendo. Então, não é o que a gente está sendo estimulado. Então, vamos acordar e despertar, porque tem muita coisa que a gente pode fazer para a gente mesmo, com transtorno, sem transtorno, independentemente disso. E muito transtorno que pode não ser gerado, tá? Porque a gente está virando uma fábrica de transtorno. Então, tem pessoas que têm a genética, como eu não tinha como fugir disso. Minha genética, ela já foi, tipo assim, um raio. Eu falei assim, filha, você não tem saída. Então, eu preciso sempre tratar, olhar, etc. Agora, tem pessoas que não precisam desenvolver, que não precisam de gatilhos absolutamente inúteis. Bom, eu vou parar de falar para ver se tem alguma pergunta, que senão eu fico falando e não dá Só tempo. queria fazer um comentário também, quando tu comentou que tu também internalizou
os estigmas há uns anos atrás, eu também passei pela mesma coisa. Eu tive muita resistência para procurar um psicólogo, levei muito tempo para procurar ajuda de psicoterapia mesmo. Quando eu passava mal, antigamente, eu recorria ao hospital, aí o médico falava, mas tu só tem ansiedade. Aí eu voltava para casa sem saber, tá, eu tenho ansiedade, é isso. Daí, tipo, nunca tratava daquela situação, também não procurava saber. E no fim eu fui levando, até que chegou no ponto que se agravou e eu tive que, de fato, procurar ajuda, né? Tive que recorrer a alguém, mas eu sempre procurava um médico. E não Você sei, falou isso. eu penso que talvez se eu tivesse procurado psicoterapia antes, eu estaria totalmente diferente, assim. Talvez se eu tivesse tratado antes, teria sido um efeito muito melhor, mais positivo. Eu entenderia melhor a minha situação agora, mas tudo bem, pelo menos agora eu já consegui recuperar um pouco do que eu sofri. Mas que bom. Olha, isso me lembrou de uma coisa super importante, que é o seguinte, olha, como que a gente precisa ser cuidadoso e se você está disposta a fazer uma profissão, se você está disposto a receber alguém que vai abrir a vida, a gente tem que estar muito bem preparado para ouvir. Por que eu estou falando isso? Eu faço psicoterapia desde, sei lá, desde pequenininha. A primeira eu fiz foi horrível. O cara foi, tipo assim, causou um estrago. E na segunda, que eu amo, eu acho ela o máximo, mas ela teve um grande defeito, que ela não acredita em depressão. Então, ela ficou muito tempo me atrasando a buscar uma ajuda médica, porque ela acreditava que era psicológico, e não era. Então, isso é como que a gente também é bom procurar um profissional com alguém que você acha que pode te indicar. Você fala assim, olha, me indica alguém, eu estou procurando para isso, tem alguma referência, que você saiba questionar ali, falar assim, essa pessoa, ela está me fazendo bem, ela está me entendendo, porque são várias, e isso acontece muito, você vai numa terapia, a pessoa não te entende, você acha que terapia é assim e não volta. E com certeza você vai achar alguém que vai te fazer bem demais. Quando você dá certo, quando a pessoa realmente te vê, você acha alguém que tem aquela capacidade de te ver, ela vai te ajudar a mudar a sua vida. Só que a gente precisa ter esse cuidado. Então, eu sofri um atraso enorme por causa da psicoterapia. Porque ela não aceitava remédio. Ela era uma linha que era tipo assim, não, depressão não existe. E eu adorava, porque eu não queria ter, eu não queria aquele rótulo, né? E me atrasou pra caramba. Então, isso é uma coisa pra gente prestar atenção também. Não basta, tipo assim, eu entrei e tô fazendo uma psicoterapia. Gente, cada pessoa é uma, cada pessoa vai ter uma capacidade de te enxergar ou não. E a gente precisa estar sempre atento, a gente precisa conseguir avaliar se aquilo está fazendo bem ou não, para poder trocar também. Isso também é super importante. E aí, Lisa, tem pergunta? Vamos lá. Pessoal, só um lembrete, não esqueçam de preencher o nosso form de presença para poder emitir um certificado. Então, a gente está soltando ele durante as perguntas que vocês estão fazendo e os comentários, para que vocês preencham, não se esqueçam. Lisa, nós estamos por sua conta, tá? Esperando você me falar aí. Berta, tem algumas perguntas aqui, pode ser você ou a Isa para responder, tá bom? Vocês poderiam falar sobre as crises depressivas relacionadas às mudanças hormonais nas mulheres? Eu vou fazer um bate de questões, de perguntinhas, e aí eu abro para vocês. Eu não entendi o resto da pergunta, crise do quê? Depressiva relacionada às mudanças hormonais nas mulheres. Acho que Tá. os transtornos.
Eu gostaria de saber por que psicólogo não pode receitar ansiolíticos, por exemplo. Psicólogos podem diagnosticar ou é apenas o psiquiatra? Quando alguma situação foge do meu controle, eu começo a perder o ar. Meu coração acelera muito, mas só acontece em casos muito específicos. Isso seria indício de ansiedade? Assim, a hiperventilação, né? É um dos sintomas da ansiedade. Peraí que já está ficando muita pergunta, a gente já vai esquecer. Então, vou dar uma pausa. Responda. Quer responder alguma, Isa? Eu posso responder as duas últimas, junto. Queres responder primeiro aí sobre crise depressiva? Relacionada à Bom, mudança de crise hormônios. depressiva em mulheres, a queda de hormônio afeta, sim, a neurotransmissor, todo o organismo da gente. Inclusive, tem depressão pós-parto por isso, porque as taxas caem, né? Sobe um, cai outro. Então, isso existe, mas é super tratável. É diferente da depressão que precisa de tratamento para sempre. Então, tem que ver, cada caso é um caso. Essa mudança hormonal pode ser por motivos diferentes, mas, enfim, mudança hormonal interfere no funcionamento do cérebro, sim. Tá, respondendo ali sobre se psicólogo pode ou não receitar, na realidade, não só em questão aos ansiolíticos, né, mas antidepressivos ou qualquer medicação em geral, a gente não pode fazer isso. Não cabe à nossa profissão receitar, cabe a profissão da medicina mesmo. Então, nesse caso, ansiolíticos, né, para medicação em geral, o recomendado é procurar o psiquiatra, né. E psicólogo, sim, pode fazer psicodiagnóstico. Não só pode, como deve. Inclusive para mandar para o psiquiatra para tomar o remédio. Exato. Faz sentido, gente, apesar do povo falar que é reserva de mercado e tal, para você dar um remédio, você precisa estudar farmacologia, você precisa estudar anatomia, fisiologia, patologia. Então, não é tão simples assim. É porque tem essa banalização tão grande que a gente mesmo já sai receitando, ou toma tal coisa. E, né, porque a gente já fica... É o problema da informação demais, o doutor Google, que a gente já olha e já vê tudo. Mas, realmente, para você poder receitar, você tem que ter um tipo de formação específica para aquilo. E na psicologia isso não existe. Qual outra pergunta, Liz? Da hiperventilação, não sei quem que você falou, mas parece que tem crise de ansiedade. Aí a gente tem que ver, tá, essa crise de ansiedade, ela é eventual, ela começou só agora, você sempre teve? Isso tudo vai fazer diferença na hora de você ir procurar alguém também, para você não ser diagnosticada sem necessidade. Né? Às vezes é uma crise de ansiedade, mas aí você pode primeiro tentar descobrir no psicoterapia, tipo, qual é o gatilho, o que está disparando aquilo. Porque pode ser reversível sem o remédio. O psiquiatra, ele vai, infelizmente, a cartilha, como é que fala? O arsenal que ele tem para te ajudar, ele é muito mais medicamentoso. Então, ir num psiquiatra primeiro, acho que você tem que ter muita certeza que você já está com algum problema. Senão, eu acho legal você ir numa psicoterapia para poder fazer uma avaliação, porque pode ser reversível sem medicação. E cada caso é um caso, sempre. Berta, tem mais uma questão aqui para vocês. O quadro depressivo pode gerar ansiedade? Sim, e o contrário, mais ainda. A gente não está aqui, a gente não tem tanta autoridade para falar, né? Assim, tudo continua sendo individual, tudo, mas a ansiedade pode gerar depressão, com certeza. A depressão gerar ansiedade,
Sim, de um outro tipo, né? É a ansiedade, por quê? Porque você está com depressão e você tem que produzir. E tá todo mundo fazendo alguma coisa. E você tá para trás. E a culpa é sua. E você que não está se esforçando. Olha como é que isso vai gerando. E aí piora o quadro, porque aí, ao invés de você conseguir ter forças para você levantar e fazer diferente, você começa a ter fobia social. Então, gera vários tipos de... ansiedade são vários tipos, né? Ela pode aparecer de várias formas. E, com isso, ela te derruba mais ainda. Você fica com mais... a culpa de quem tem um transtorno mental é muito grande por causa desse estigma. É muita culpa. Você fica achando que você é ingrata, né? Que eu brinco, falei assim, nossa, eu tô triste aqui, mas está faltando oxigênio em Manaus, eu não posso estar triste. Como se estivesse escolhendo o que está acontecendo dentro de mim. A gente não escolhe, a gente aprende a lidar com o que está acontecendo. A gente pode refletir, a gente pode tentar superar, a gente pode elaborar, mas escolher não tem jeito. Então, hoje em dia, a ansiedade, gente, fugir da ansiedade hoje em dia é muito difícil, porque a gente está imerso numa máquina para gerar ansiedade. Berta, tem algumas pessoas perguntando sobre essa oficina, só para gente reforçar que não tem relação nenhuma com o Desembolando, essa postagem de oportunidade de curso aqui pedindo para entrar em contato, não tem relação nenhuma com o Desembolando, então não faz parte do Olha, nosso processo. Tem alguém eu, mandando mensagens? eu nem vi aí, mas olha, tudo que a gente tiver, tudo que a gente for oferecer, a gente vai falar no Instagram, a gente vai colocar nos grupos, né? Porque às vezes a pessoa está tentando, aproveitando o espaço aí, não tem respaldo do Desembolando, a gente nem sabe do que se trata, tá? Só para deixar claro. Tá Então, ótimo. por essa Berta, eu queria falar responsabilidade. com vocês todos, assim, que tá maravilhoso o encontro, que tá todo mundo perguntando um monte, mas tá chegando ao fim. Foi maravilhoso demais, vocês duas, assim, a gente gostaria muito de agradecer em nome do Desembolando e de todo mundo que tá adorando mesmo, o evento tá ótimo. E eu vou deixar um convite para o nosso próximo evento, que é sobre as áreas da psicologia. Será no dia 23/2, às 17h30. Não esqueçam de fazer a inscrição, a gente vai mandando nos grupos e de nos seguir no Instagram. Vou deixar para vocês dar um tchauzinho também. Tchau, Gente, pessoal. e o que não deu para a gente responder, a gente vai, o grupo todo vai ler e a gente depois tenta compilar em outros eventos. A gente tem, a gente ainda vai oferecer oficinas que não tem nada a ver com essa, que eu nem sei qual que é que estão falando, mas depois a gente ainda vai tentar sanar todas as dúvidas, tá? Muito obrigada. Gente, que bom que vocês gostaram também. Adorei muito participar aqui. Vocês são muito participativos. Adorei. Depois eu envio ali os artigos. Fiquem calmos.